Bom, ontem nós vimos o 4, né, o verso 4 de Atos 1, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Aí hoje nós vamos entrar num assunto, pessoal, nós não estamos aqui, eu sei que muitos de vocês são pentecostais, eu não estou aqui para atacar ninguém, eu não estou aqui para isso. Vocês sabem que a minha postura também não é fazer média. Chega na hora de falar de uma forma dura, eu falo justamente por amar vocês, entendeu? Mas não é a minha postura. Eu entendo que somos irmãos e é isso, tá? Então não entendam como mal. Nós vamos falar de batismo com o Espírito Santo, sim, tá bom? Por que João, na verdade, batizou com água? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha só, primeiro, tá? O Espírito Santo ainda não havia descido. Isso é um ponto muito importante que nós temos que entender. Então, nesse caso especial, específico, Cristo falou do batismo de João. Cristo recebeu o batismo de João, que era um batismo, o quê? Para remissão de pecados. Tá? Aí depois, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Com ou no Espírito Santo. Em o Espírito Santo. Tá bom? Não muito depois desses dias. Ou seja, ele está avisando. Fica em Jerusalém porque vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. O batismo de João era o batismo para remissão de pecado. Tá? Simbolizava ser lavado do pecado. Não era um batismo para a nova vida em Cristo. O batismo, que é a nossa declaração formal de que fazemos parte do quê? De que fazemos parte de Cristo. Morremos para esse mundo, lembra? Olha, Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. Cristo morreu de forma dolorosa. Nós morrimos de forma dolorosa. Porque tirar o pecado da nossa vida, até hoje a gente não conseguiu tirar, ou conseguiu? Não, a gente não conseguiu. Até hoje a gente não conseguiu tirar o pecado das nossas vidas. Porque aquilo é arraigado, é parte de nós, está no nosso DNA. Está no nosso DNA. Nós somos contaminados. Nós somos maus. Lembrem-se a live que eu fiz com o Tourinho. Nós não estamos maus. Nós somos maus. Quantas vezes nós fazemos aquela coisa? A pessoa mais boazinha que você conhece. Sabe quantas vezes essa pessoa ela para e enfia o pé na jaca? Ou faz aquela maldadezinha? Não, vou fazer quietinho aqui. Todos temos aquela. Somos pecadores. Nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Não ressuscitamos apenas para a remissão dos pecados. Nós não ressuscitamos apenas, nós não apenas declaramos que somos uma nova pessoa livre do pecado. Nós declaramos ser cristãos. Porque João, na verdade, batizou com água. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Tá? O batismo com o Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou com água, né? A terminologia batismo com o Espírito Santo tem sido muito debatida e gerado quebra-pau e muita distorção nas últimas décadas. Muitos estudiosos acreditam que o batismo com o Espírito é uma experiência distinta da conversão, sendo que é impossível a pessoa
querer Cristo, querer as coisas de Cristo, sem o Espírito Santo. Outros defendem que sua evidência é o falar em outras línguas. Existem aqueles, porém, que entendem que o batismo com o Espírito se dá na conversão, quando somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Olha só, ninguém está falando que não exista batismo com o Espírito Santo, porque a Bíblia atesta. Essa discussão, o cara tem que gostar muito de perder tempo para ficar discutindo isso. Existe? Existe. Eu já vi pastor reformado torce para falar que não existe batismo com o Espírito Santo. Existe. Existe. Esse é um ponto importante. Existe. Nós recebemos o Espírito Santo. A discussão é um batismo à parte da conversão. Nem estou falando do batismo nas águas, da nossa declaração inicial, onde nós descemos as águas e ressuscitamos. Esse sinal, esse meio de graça, esse sinal na igreja física. Tá? Na igreja, na nossa igreja de hoje, na igreja atual, na igreja física. Não é desse batismo que eu estou dizendo, eu estou dizendo de conversão. O ser humano, ele é contaminado no pecado, como nós falamos na oração. Nós tivemos que morrer e ressuscitar com Cristo. Para morrer e ressuscitar com Cristo, Cristo tem que estar em nós. Então vocês entendem essa expressão morrer e ressuscitar em Cristo? Como ela é totalmente correta? Por quê? Porque no momento em que nós morremos para as coisas desse mundo, e é o que acontece, aqui eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja universal, não da igreja do bispo da mão torta, mas da igreja espiritual, da igreja do reino de Deus. No momento em que nós morremos para o pecado, no momento em que nós morremos para o velho homem, isso ocorre de verdade. Porque Cristo está em nós através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós dizemos que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, é disso que nós estamos falando. É esse batismo espiritual, é a conversão. Sem a conversão, você não vai buscar ao Senhor. Sem a conversão, sem o Espírito Santo que nos convence do pecado, você não vai buscar o Senhor. E aí existe uma discussão de que o batismo com o Espírito Santo são certas atitudes carismáticas que a pessoa vai ter durante o culto. Nossa, outro dia eu estava escutando uma palavra de um pastor pentecostal, pessoal, que eu estava assim, ó. Uau! Meu caderninho preto, eu estava aqui, ó, de tudo que ele estava falando. É sério, tá? Pra vocês, porque tem gente que fala, né, que todo pentecostal é ignorante, que todo pentecostal é apedeuta, como eu e o Torinho, a gente costuma dizer, tá? Mas não é todo, tá? Do mesmo jeito que tem reformado apedeuta, tem pentecostal apedeuta. Do mesmo jeito que tem ser humano são, tem ser humano apedeuta. Trata-se do ser humano isso. Não é meu irmão pentecostal. Eu tava aqui com meu caderninho preto, ele tava falando, eu tava assim, ó. Eu tava maravilhado com o que aquele rapaz estava falando a respeito de oração, a respeito da fé em Deus, a respeito da segurança no Senhor. Ele explicando por A mais B a questão da oração, que a oração não muda a vontade do Senhor. Ele explicou toda a nossa situação como servo pessoal. Eu nunca vi um reformado, nunca vi um Nicodemos,
nunca vi o Joel Bick, nunca vi nenhum explicar como ele explicou. E eu lá. Nossa, é isso mesmo. Nossa, isso dá uma série no canal que ele está pregando. Isso mesmo, tô aqui. De repente, no final, ele começa. Porque com Jesus, chambalicanta, blá, 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 blá. Eu parei. Qual foi a utilidade disso no meio de um ensino? Vocês entendem isso? Vocês sabem minha posição com relação a dons, né, pessoal? Desde que o dom seja corretamente usado para engrandecimento da Igreja de Cristo, e aqueles que acreditam na continuação dos dons, eu não vejo como um pecado, eu vejo como um erro interpretativo acreditar que os dons continuam. Agora, o pecado, a coisa horrenda mesmo, são as pessoas que acreditam na continuidade do dom para se dar bem, que são, aí a Bíblia retrata essas pessoas, que é o Simão Mago. Eu tenho que fazer esse adendo. Vocês podem me chamar de média, como na live do Torinho falou, é muito bom, Torinho, porque você não faz média. Ótimo, o Torinho é ótimo. Um dos maiores teólogos que nós temos hoje aqui no Brasil. E um cara que não tem apoio de ninguém, vocês não têm noção. É um lutador, um batalhador. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Entendeu? O cara foi lá falando, não faz média. Por quê? Ficar batendo boca? Então, entendam, pessoal, que nós temos o batismo com o Espírito Santo, ele é colocado como essa questão. Olha o que nós aprendemos só analisando Atos 1. Nós já falamos da Trindade, nós falamos que através da Trindade Cristo está em nós. Então aqui eu consigo te explicar por que nós morremos e ressuscitamos com Cristo em nós, através do Espírito Santo, porque são 3 em 1. Olha tudo que a gente aprende. Então o que é mais importante? Você, o Espírito Santo, abrir o teu olho. Abrir os teus olhos. Para o pecado, o Espírito Santo te restaurar, o Espírito Santo mudar sua vida, você passar a apresentar as obras que o Senhor separou para você, o que é mais importante? Ou você, durante o culto, ficar realizando determinadas, como é que eu vou dizer? Manifestações carismáticas. Eu não estou aqui para provar isso, eu só estou aqui para ensinar a vocês o máximo que eu puder. O máximo que eu puder. Então vocês percebem o que é ter Cristo? Aí falam, não, mas espera aí. Se o senhor analisar aqui, Cristo, Lucas está fazendo um geral da mensagem de Cristo, e aí só no capítulo 2 vai falar que esses homens aqui, eles não eram convertidos? Então, mas aqui, até o momento em que o Espírito Santo desceu, nós temos atuações pontuais do Espírito Santo, capacitando esses homens, trabalhando esses homens. Nós temos Cristo ali, através do poder de Cristo com aqueles homens. A descida do Espírito Santo foi o ponto que começou o Espírito Santo permanentemente nas pessoas. Tanto que Cristo falou, não, vocês fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque aqueles homens não tinham o Espírito Santo com ele. Ele, o Cristo, que fazia o papel do Espírito Santo, havia subido. Ia ascender aos céus, e esses homens ficariam sozinhos. Se com a presença de Cristo eles viviam enfiando o pé na jaca, e nós somos testemunha disso na Bíblia, né? Nós percebemos isso. Sempre dou exemplo. No barco tem tempestade, Jesus vai morrer afogado.
Jesus apareceu, é um fantasma. Pedro, em vez de olhar para Jesus, olhou para a tempestade. Blu. Seus discípulos, a pessoa endemoniada, passando mal, desesperada, e os discípulos discutindo teologia com o escriba e fariseu. Onde Jesus estava? Respondam para mim nesse momento. Estava no monte, não estava perto dos discípulos. Vocês percebem quando os discípulos estão sozinhos, fora, longe dos discípulos, quando Cristo estava num local e os discípulos no outro, é só ribanceira abaixo? Senhor, por favor, expulsa o demônio do meu filho, teus discípulos não conseguiram. O que vocês acham que é isso? É a ação de Cristo neles. Quando eles estavam perto de Cristo, era obediência. Então, esse é o ponto. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O que a gente tirou daqui? Primeiro, não há dúvida que existe o batismo com o Espírito Santo. O que nós não concordamos é no que é o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos ver isso mais a fundo no momento da descida. Tá bom? Então vamos correr aqui com o estudo, pra gente terminar. Embora o Espírito já estivesse agindo antes do Pentecostes, sua dispensação plena começa ali. Pois só quando Cristo foi glorificado é que o Espírito Santo foi derramado para estar para sempre com a igreja. Lucas está falando da vinda definitiva do Espírito para habitar na igreja e também da capacitação de poder para testemunhar o Evangelho. Isso é muito importante. Poder, nós já falamos disso nessa série em Atos 1. Poder! Power! Power! Lembrei da música da Nina Simon. Da música que chama Sinnerman. O que é Sinnerman? Homem pecador. Então esse é o ponto. Porque João batizou com água. Era a declaração pública da remissão dos pecados. Declaração pública da pessoa. Não acontecia uma mágica que por causa do batismo a pessoa era salva. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. As pessoas iriam receber o Espírito Santo permanentemente. Não muito depois desses dias. É o aviso, a instrução que o Senhor deu. No verso 6, que veremos segunda-feira, a gente vai conversar sobre reino de Deus de novo. Com relação a batismo no Espírito Santo, nós vamos conversar mais no momento do Pentecostes. Isso vai ser, a gente vai estudar isso bem a fundo. Então, meus queridos, vamos obedecer, que nós possamos obedecer o Senhor, que nós possamos fazer a obra do Senhor, mesmo que às vezes nós não venhamos entender por quê. Ele tem o objetivo dele nas nossas vidas. E aqui ele mandou os discípulos ficarem em Jerusalém, porque João batizou com água, mas que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. E aí você vê a diferença. Quando eles andavam com Cristo, eles eram os seminaristas de hoje. Estavam aprendendo teologia com o mestre. E só funcionavam quando o mestre estava perto. Aí até o Espírito Santo vir, esperem o Espírito Santo antes de fazer alguma coisa. Amém? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso Café com Bolota. Segunda-feira tem mais. Amo demais todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.